Olá, está no ar o Justiça em Questão e nesta edição vamos falar de uma importante mudança no direito penal brasileiro, a Lei Anticrime. E você vai ver também as práticas do cotidiano que alguns encaram como um jeitinho brasileiro, mas que estão bem próximas da criminalidade. A inauguração de uma unidade prisional no interior de Minas. Uma entrevista sobre a presença dos brigadistas nas empresas. Então, fique com a gente. Justiça em Questão começa agora. Ao entrar em vigor em janeiro de 2020, a Lei Anticrime tornou-se um marco jurídico na defesa da sociedade, introduzindo importantes mudanças legislativas no campo do direito penal brasileiro. Confira algumas das principais alterações previstas. O texto modifica 51 artigos do Código Penal e 17 leis, entre elas a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Improbidade Administrativa, o Estatuto do Desarmamento, o Código de Processo Penal Militar e a Lei Antidrogas. Um dos pontos mais importantes que a Lei Anticrime introduz é a regulamentação de garantias mínimas para que sejam traçados perfis genéticos. As melhores práticas para a colheita de material biológico e manutenção de banco de dados e como essas informações deverão ser observadas. E trouxe maiores diretrizes, ampliando inclusive a possibilidade de impugnação, de defesa em relação àqueles dados que foram colhidos. Além disso, fixou e estabeleceu como falta grave a recusa do preso em submeter-se à colheita do material genético. O fato de a Lei Anticrime impor ao réu a produção de provas contra ele mesmo ao obrigá-lo a ceder material genético motivou um intenso debate sobre a constitucionalidade da regra. Contudo, esse polêmico ponto foi aprovado pelo Senado. A criação do juiz de garantia foi outra proposta prevista na lei que também rendeu muitas discussões, tendo sido, por fim, vetada. O juiz de garantias ele seria responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, e pela salvaguarda, e a garantia dos direitos fundamentais e direitos individuais da pessoa do acusado. Esse ponto, infelizmente, foi vetado no momento da promulgação da lei pelo então presidente da República e o veto ainda não foi apreciado pelo Congresso Nacional, portanto, ainda não foi derrubado. É importante lembrar também que o STF, em decisão, suspendeu a implementação do juiz de garantia. Na avaliação do jurista e professor de Direito Fernando Galvão, a possibilidade do acordo de não persecução penal foi mais uma importante mudança proposta pela Lei Anticrime. Esse é um instituto muito parecido com a transação penal, já praticada nos juizados especiais criminais, em que o acusado de crime de menor potencial ofensivo faz um acordo com o promotor para evitar a instauração do processo penal. No caso da Lei Anticrime, esse recurso foi aprimorado. São institutos que têm requisitos diferentes e o acordo de não persecução penal efetivamente tem um lugar de destaque na medida em que ele é possível de ser aplicado para crimes cuja pena mínima prevista em lei, ou seja, combinada, é de até 4 anos. Então, um número muito expressivo de crimes, mas muito expressivo mesmo de crimes, já permite, então, porque o artigo 28A está em vigor, permite a aplicação do Instituto Negocial do Acordo de Não Persecução. Para que o Ministério Público proponha o acordo, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Além disso, o investigado deve confessar formalmente a prática do delito. Homologado judicialmente esse acordo, não se teria, então, o processo de conhecimento, que, como todos nós sabemos, se prolonga muito no tempo, que traz muito desgaste a todos os envolvidos e custo para o Estado. Então, nós teremos aquele caso penal já com a resposta
encaminhada. Outra mudança significativa na execução penal prevista na Lei Anticrime diz respeito ao regime de progressão de pena. Antes, a lei determinava a possibilidade de progressão de regime após cumprimento de 1/6 da pena no caso de crimes comuns e de 2/5 e 3/5 para os crimes hediondos. O fato de o réu ser ou não reincidente era levado em conta. Com a Lei Anticrime, isso mudou. Essa nova legislação prevê percentuais que variam de 16% a 70% do tempo de cumprimento de pena para todos os perfis de criminosos. Os benefícios de saída temporária e de livramento condicional também sofreram alterações. Para aquele preso que foi condenado por crime hediondo com resultado morte, ele perde o direito, ele não tem direito às saídas temporárias, que é um benefício concedido aos presos do regime semiaberto, aquela saída de 7 dias que se repete por 5 vezes durante o ano. Agora, para a concessão do livramento condicional, exige-se que o condenado tenha bom comportamento carcerário nos últimos 12 meses, o que significa dizer, expressamente no texto da lei, que ele não tenha sido condenado, reconhecida contra ele nenhuma falta grave nos últimos 12 meses. O juiz de direito Tiago Gandra avalia que a lei anticrime traz novidades, mas ele observa que algumas modificações já eram consenso nos tribunais, faltando apenas regulamentação em torno desses pontos de entendimento. Embora tenha alterações que são de origem mesmo, como os novos prazos de progressão, há outras alterações que nada mais fizeram do que implementar aquilo que a nossa jurisprudência já tratava. E falamos em crime agora há pouco, e a pergunta que recebemos no quadro Seu Direito é justamente sobre direito penal. O Roberto de Assis questiona se um condenado por crime hediondo pode receber o benefício do indulto. Quem traz a resposta é o desembargador Bruno Terra Dias, da 6ª Câmara Criminal de Belo Horizonte. Pode o apenado por crime hediondo ser beneficiado com indulto? A princípio, não. A situação da hediondez de um crime impede o benefício do indulto. Entretanto, em se tratando de causa humanitária, como por exemplo, a situação de um apenado em estado terminal de doença incurável, é possível a concessão excepcional do chamado indulto humanitário. No próximo bloco, a inauguração de mais uma unidade prisional que investe na recuperação dos presos. O Justiça em Questão volta já. O Justiça em Questão está de volta. Foi inaugurada em Minas Gerais mais uma unidade prisional que investe na recuperação dos detentos. Chegou a vez da comarca de Itabira receber uma APAC. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, esteve no Fórum de Itabira, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, para inaugurar o novo centro de ressocialização da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC da cidade. É um ato importantíssimo. Os senhores viram aí quantas pessoas compareceram aqui para prestigiar esse evento, porque a partir da inauguração da APAC, como eu disse, nós temos aqui um divisor de águas no sistema prisional de Itabira. A partir de agora, o apenado com a pena privativa de liberdade, que tenha bom comportamento, poderá usufruir da APAC, onde poderá ter estudo, trabalho, formação. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso realmente recupera o apenado. E além de recuperar o apenado, tem um custo muito menor para o Estado. Então é isso que todos os apaquianos buscam, recuperação. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais esteve na inauguração representando o governo do Estado. Ele ressaltou que a APAC é um modelo diferenciado em relação a um presídio convencional. Nós trabalhamos no sistema prisional mineiro com duas missões mais importantes, é a custódia e a ressocialização. Mas o sistema APAC faz isso muito bem e a gente observa pelos resultados. A reincidência é menor e a alternativa de acolhimento da população dessa parcela é muito positiva. Portanto, hoje é um dia de grande alegria para todos nós.
Durante o evento, foi prestada uma homenagem ao juiz Frederico Antunes Coelho, um dos principais entusiastas da construção da APAC. Ele assumiu a vara criminal da comarca em 2005 e, no ano seguinte, morreu num grave acidente de carro na BR-381. O filho dele, de 14 anos, e a mãe vieram de Goiânia para a cerimônia. O discurso da família emocionou os presentes. Quando minha mãe me disse que ia ter essa homenagem ao meu pai, bom, mãe, é dever nosso, né? Eu conhecer um pouco do trabalho dele, eu poder conviver um pouco desse mundo que ele viveu, desse legado que ele deixou para todos nós. A APAC de Itabira tem uma área de 5.000 metros quadrados, 1.400 metros quadrados construídos. Os 3.600 metros quadrados restantes vão abrigar oficinas e a criação de animais. Eles vão sempre estar trabalhando, algum tipo de atividade. A força da APAC, com certeza, é a espiritualidade lá, é central a questão da espiritualidade lá, envolvido com trabalhos, com uma forma de outra de sempre estar ali presente, ajudando-os, eles repensarem a caminhada deles e tudo mais. E também a possibilidade de você fazer parcerias com empresas que ali possam utilizar a mão de obra daqueles que estão ali, e aí você começa a trabalhar melhor esse processo de reintegração daqueles que ali estiverem. A previsão é que a APAC receba em novembro os 5 primeiros recuperandos, todos em regime fechado, que no momento estão sendo treinados sobre a metodologia apaquiana na APAC de Caratinga. O prédio tem capacidade para abrigar 67 recuperandos no regime fechado e outros 24 no regime semiaberto. Todos vão vir de um presídio aqui de Itabira. Um dos espaços da APAC é este aqui, a biblioteca. São centenas de livros doados para o acervo, inclusive livros em outras línguas como inglês, espanhol e francês. Porque um dos fundamentos para a ressocialização do recuperando é a educação. Os recuperandos do regime fechado ficarão em celas, 6 em cada uma. Os do regime semiaberto vão ficar em dormitórios, com capacidade também para 6 pessoas. Então, Itabira está de parabéns com a inauguração dessa unidade e eu aplaudo a todos aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para essa construção. E o processo judicial eletrônico, o PJE, foi criado para contribuir com a modernização do judiciário. O sistema permite a tramitação do processo em ambiente eletrônico. Com isso, magistrados, partes e advogados podem acompanhar a ação independentemente do local onde se encontram. Em Minas Gerais, a partir de agora, o PJE também está disponível na modalidade pré-processual. Isso significa mais agilidade e segurança para quem busca resolver um conflito. Desde o dia 15 de outubro, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais passou a utilizar a plataforma do Processo Judicial Eletrônico, o PJE, em 36 centros judiciários de solução de conflitos e cidadania pré-processuais. O anúncio do uso do sistema foi feito pela terceira vice-presidência. O PJE no Sejusc pré-processual vai informatizar as rotinas de trabalho, reduzir o uso de papel e permitir a distribuição à distância de feitos que ainda não se tornaram processos judiciais. O sistema já está integrado à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Sejusc são os centros judiciários de solução de conflito, ou seja, é aquele centro judiciário pré-processual, antes da distribuição do processo. Então, com o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, nos Sejuscs, facilita para as partes, para os advogados e para os magistrados julgarem mais rapidamente, né, esses processos. Então, é mais um avanço tecnológico do tribunal que a gente tem que aplaudir. Mas, então, nós estamos simplificando a vida das pessoas, otimizando, economizando papel, indo ao encontro do princípio da sustentabilidade, que é do momento, mas antes de tudo também dando visibilidade para as pessoas que não tinham como ir até uma justiça cara, formal, inclusive tendo que contratar advogados que às vezes na própria comarca pequena nem tinham advogados ou já estavam comprometidos com a parte contrária e, portanto, não podia ser advogado da outra. Então, é facilitando a vida das pessoas,
de maneira que elas se sintam realmente cidadãs. A implantação do PJE nos Sejusques pré-processuais vai seguir um cronograma definido pela terceira vice-presidência. As primeiras 36 unidades contempladas contam com servidores que trabalham em regime de dedicação exclusiva e possuem certificação digital. O uso da plataforma vai garantir mais agilidade na resolução dos conflitos, beneficiando todas as partes envolvidas na conciliação. Nós tínhamos um programa informatizado, que ele foi adaptado para utilizar nos Sejusques, mas não estava atendendo às nossas necessidades, tanto de trabalho quanto de controle estatístico, acompanhamento e abertura para as partes advogadas, Ministério Público e Defensoria Pública. Mediante entendimento com a nossa diretoria executiva de informática, conseguimos abrir, vamos dizer, o braço pré-processual do processo judicial eletrônico. O PJE começou a ser implantado no TJMG em 2012, inicialmente nos processos judiciais cíveis. De lá para cá, já foi instalado em todas as unidades de competência civil e nos juizados especiais das 297 comarcas mineiras. Em junho deste ano, o sistema começou a ser expandido para a área criminal, com a implantação de um projeto piloto na 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte. A meta do presidente Gilson Soares Lemes é implantar o PJE criminal em todas as comarcas do estado até o final da sua gestão. No próximo bloco, uma conversa sobre a presença dos brigadistas de incêndio nas empresas. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sabia que você pode garantir a segurança de todos no seu trabalho? A Brigada de Incêndio visa garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores de uma empresa, enquanto eles estiverem nas dependências da instituição. O TJMG oferece regularmente treinamento para os seus funcionários. Conheça mais sobre os brigadistas, suas funções e quando é obrigatória a presença deles. Para conhecer então mais sobre o trabalho dos brigadistas, quem são, qual que é a importância deles e quais locais eles atuam, vou conversar agora com o Tenente Rômulo do Corpo de Bombeiros. Tenente, o que é então a Brigada de Incêndio? Bem, a Brigada de Incêndio é uma medida preventiva, prevista no Decreto 44.746 de 2008, uma medida exigida pelo Corpo de Bombeiros para fins de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um documento que é o licenciamento do Corpo de Bombeiros para funcionamento da edificação, indicando que ela está uma edificação segura. E isso aí prepara parte da população fixa, ou seja, dos colaboradores de um determinado local, para atuar preventivamente, inicialmente, caso haja um princípio de incêndio, um primeiros socorros. Bom dizer que ela é formada então por civis. Pessoas normais, não é pelo Corpo de Bombeiros. Não. Na verdade, é uma extensão, do Corpo de Bombeiros. São as nossas primeiras ajudas. Antes da gente chegar no local para realmente resolver o problema, o brigadista pode ser vital para evitar que um sinistro seja de maior vulto. É importante destacar então que toda essa ação é feita por civis até que o Corpo de Bombeiros chegue ao local. E como é feito o treinamento desses brigadistas? Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça. O brigadista ele seria capacitado para o nível intermediário. Esse treinamento ele levaria cerca de 20 horas, dividida entre ações voltadas para a prevenção, ações voltadas para a prestação de primeiros socorros, ações voltadas para a evacuação de toda a população fixa e flutuante do prédio para a via pública, no caso de um sinistro, um incêndio, e principalmente aí talvez o capacitar essa população fixa para fazer o primeiro combate enquanto o incêndio está na fase inicial. Brigadista de incêndio não é apenas em empresas, mas locais públicos de grande movimentação, prédios públicos também. Mas qual o requisito para isso? Tem um número mínimo para que se tenha, para que se exija um brigadista? Eu vou te dar um exemplo. No caso aqui da sede do Tribunal de Justiça Mineiro, são aproximadamente 2.100 pessoas fixas trabalhando aqui. E aí, por volta de 12% dessa população
é necessária para que a gente componha uma brigada efetiva dividida entre os andares. O jeitinho brasileiro é uma expressão que provavelmente você já ouviu. Mas algumas condutas que parecem normais, coisas do cotidiano, podem ser graves e ter consequências sociais negativas. Furar fila, falsificar assinatura, passar-se por outra pessoa, sentar no local reservado a idosos, grávidas ou deficientes, parar em fila dupla, estacionar em local proibido, sonegar impostos, usar documentos falsos, dirigir com carteira vencida, mentir no teste oftalmológico. Quem nunca praticou uma dessas condutas que atire a primeira pedra. Esses desvios são tão comuns que às vezes a pessoa nem percebe que está à margem da lei. Além disso, embora bastante difundidos, certos comportamentos prejudicam a coletividade. Quem nunca se sentiu impotente diante de uma tentativa de ser passado para trás? E ficar furando fila, falta de respeito, né? Eu acho assim que a pessoa tem que ser mais honesta, né? Assinar o bilhetinho do passeio, né? Sem a mãe autorizar. Deixa eu dar um jeitinho de ficar na fila, marcar um lugar. Esse jeito eu não curto muito, não. Pelo menos em relação a algumas práticas, a Anisvalda acertou. O que muita gente chama de jeitinho brasileiro pode ser algo sério e com consequências graves. Como, por exemplo, essa situação aqui também. Eu fui penalizado em uma infração de trânsito e tentei transferir os pontos da multa que eu recebi para uma outra CNH de um amigo, familiar, conhecido. Ou então eu tenho 28 anos, não sou estudante, mas tenho uma carteirinha falsa de estudante e também a matrícula de uma faculdade, que também é falsa, e posso utilizá-la em meia para teatros, shows e cinema. O jeitinho brasileiro é bem amplo, aquilo que nós denominamos como jeitinho brasileiro. Alguns comportamentos são apenas considerados como comportamentos imorais, comportamentos não aceitos, não admitidos pela sociedade. Outros comportamentos podem configurar crimes. Vamos citar aqui talvez alguns exemplos que são muito comuns e até mesmo importantes e do nosso dia a dia. A gente pode, por exemplo, citar o exemplo do achar o dinheiro. Achar um dinheiro na rua. Quem nunca achou um valor, dinheiro disponível andando pela rua? O achar o dinheiro, pegar o dinheiro, colocar o dinheiro no bolso e não procurar o dono ou não entregar à autoridade competente é crime previsto no Código Penal. O Código Penal chama este comportamento, ou intitula, melhor dizendo, esse tipo penal, de apropriação de coisa achada. É crime também, por exemplo, quando você recebe algo que você não consegue identificar o dono. É a mesma forma de apropriação indébita. Por exemplo, um dinheiro que foi depositado na conta corrente. Ao consultar o extrato bancário, você não identifica o valor que foi depositado, mas você não sabe de quem é esse valor, quem depositou o valor. Ou você gasta o dinheiro ou faz um pagamento. É crime. Outra prática muito comum, falsidade ideológica. Aquela que envolve, por exemplo, a falsificação de documentos. Cada pessoa entende uma coisa quando se fala em jeitinho brasileiro. Há quem diga que o termo se aplica à criatividade ou à capacidade de improvisação. Para este sociólogo, trata-se de um problema social que vem desde a colonização portuguesa. É uma forma de realizar aquilo que é impossível ou obstáculo para determinadas camadas sociais. Então a gente fala que o jeitinho é uma estratégia de sobrevivência numa sociedade cujas leis não é de conhecimento de todos. Eu penso que o jeitinho é como um meio que as pessoas inventaram, criaram de conseguir transpor as barreiras e a rigidez das hierarquias sociais que tem no Brasil. Não todos praticam, do mais baixo escalão da sociedade, mais baixa categoria social, ao mais alto, sempre tem isso, cada um com uma linguagem própria. Processos históricos e hábitos antigos não mudam de um dia para o outro, mas é preciso dar o primeiro passo para corrigir práticas que acabam tornando a vida em comum pesada, difícil e frustrante. E, para tentar mudar essa mania de alguns de sempre levar vantagem, o advogado tem até uma sugestão. O poder público pode sugerir, indicar entrevistas como essa que nós estamos fazendo, atingir o público para entender que esses comportamentos são comportamentos criminosos, graves. Recebemos mais uma questão no quadro Seu Direito. Manuel Guilherme pergunta como deve ser feita a prestação de contas do curador. Antônio Augusto Pavel Toledo, que é juiz-diretor do Foro da Comarca de Miradouro, esclarece. A prestação de contas do curador deve ser feita anualmente, apresentar um balanço, Ela pode ser feita também de 2 em 2 anos e há a possibilidade dela ser feita
por determinação do juiz de ofício ou o juiz atendendo algum requerimento do Ministério Público, que pode intimar o curador para prestar as contas. E as contas são prestadas de maneira contábil, não precisa ser nada complexo, deve-se definir, detalhar, né, o ganho, né, o que entrou, o dinheiro que entrou do curador, do curatelado, aquilo que foi gasto, né, e o saldo. Então, se tinha um saldo positivo, mais aquilo que entrou, ver as despesas, fazer a dedução e vai dar um saldo ao final. É assim que presta as contas pelo curador. E o importante também é que todas essas despesas sejam comprovadas com documentos, né, documentos notas fiscais, né, para que esteja realmente respaldado o gasto com aquele documento que prova o gasto a favor do curatelado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição e, se você puder, fique em casa.